Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre todas as minhas leituras do mês de junho. E antes de começar, queria agradecer a todos vocês que estão por aqui. Falar que se você é novo, por favor, se inscreve no canal e deixe sua curtida e comenta se você já leu algum desses livros ou ficou com vontade de ler. E para dar um aviso, gente, que o canal fez um ano. Um ano, sim, gente. Acho que foi dia 3 de julho que o canal completou um ano. E tô muito feliz com a repercussão que teve nesses últimos tempos, né, com a biblioteca do meu pai. Assim, eu sei que vocês só querem ver meu pai aqui, querem que o canal seja dele, né? Mas enfim, logo ele vai aparecer por aqui na última sexta-feira do mês, né, pra indicar alguns livros e responder algumas perguntas também que vocês acabaram deixando no outro vídeo. Bom, vamos começar com as minhas leituras do mês de junho. Eu comecei o mês terminando de ouvir o audiobook da Irmã da Pérola, da Lucinda Riley, que é o quarto livro da série As Sete Irmãs. Eu gosto muito dessa série, gosto muito dessa autora, tenho diversos livros dela aqui, e praticamente todos os livros dela estão no Audible para escutar o audiobook. Esse aqui se passa na Austrália, e a gente conhece um pouco também da cultura australiana. E a gente acompanha a história da Ceci, né, que é a quarta irmã. E gostei bastante desse livro, achei bem interessante. Não foi meu preferido da série, meu preferido é o segundo, que é a Irmã da Tempestade. Mas foi uma ótima leitura. E aqui o tema é arte, porque em cada livro das Sete Irmãs se passa em um lugar e tem um tema principal. Então, o primeiro se passa no Rio de Janeiro e na França, e o tema é arquitetura. O segundo se passa na Noruega, se não me engano, e o tema é música. O terceiro se passa na Inglaterra e o tema é literatura. E esse quarto se passa na Austrália e o tema é arte. E gostei bastante, dei 4 estrelas para este aqui. Depois, gente, eu li um e-book que se chama O Estudo da Obediência. Era um lançamento que eu achei a capa bem interessante, li a sinopse, achei bem diferentona, tipo, pensei, nossa, não li nenhum livro parecido com isso, e acabei tentando ler, e assim, gente, 2 estrelas, achei muito chato, não acontece nada no livro, e é uma moça que ela tem um irmão, e ela meio que obedece esse irmão, tipo, às cegas, assim, sabe? Ela vai e muda pra casa dele, ele se separou da mulher, tem filhos também e acaba nem ligando pra família. E o irmão dela vai viajar e aí ela acaba ficando na casa, cuidando da casa, e acontecem algumas coisas esquisitas, alguns animais começam a morrer, e aí as pessoas começam a olhar bem torto pra ela. Uma questão interessante foi a questão da linguagem, né? Porque ela não falava a língua daquele lugar. E é interessante, né? Como a linguagem nos aproxima das pessoas, né? Faz a gente se comunicar. Isso foi o que eu tirei, assim, da leitura, mas, sim, não recomendo esse livro, achei bem chatinho. E dei 2 estrelas. Depois eu li meu primeiro livro do Emmanuel Carrère, que foi O Adversário. Eu já falei desse livro aqui no vídeo de livros sobre crimes. E é uma história muito louca, né, gente? História real, em que o cara, por 18 anos, fingiu ser médico. E quando estava prestes a ser descoberto, ele matou toda a família, a esposa, os filhos, que eram crianças. Foi na casa do pai, da mãe, matou o pai, a mãe, o cachorro. Sério, bizarro aqui, e gostei muito da escrita do Carrère, e eu quero ler, assim, praticamente todas as obras dele eu tenho interesse, mas as de não ficção, as obras dele de ficção eu não tenho muito interesse, porque eu até ganhei o livro Romance Russo, que é ficção dele, e eu li a primeira, fui começar a ler, e a primeira página, gente, eu fiquei bem assustada. Tem um super hot lá, que eu fiquei, gente, que é isso? Aí, assim, acho que eu não vou ler a ficção dele, vou ficar com só os livros de não ficção mesmo. Já vamos falar sobre outros que eu também li nesse mês. E, enfim, adorei a escrita do Carrère. Acho que essas novas edições estão super confortáveis, a letra está super grande. As capas são muito bonitas, eu gosto dessas capas, todas bem parecidas, né? Muda a cor e muda o desenho que tá nesse círculo. E, enfim, gostei bastante desse livro. E dei 4 estrelas para ele. Depois, gente, eu terminei de ler esse aqui, Mogens e Outros Contos, do autor James Peter Jacobsen.
Ele é um autor dinamarquês, era um autor dinamarquês, né? E esse é um livro de contos, é uma edição belíssima. Gente, sério, acho que esse foi o livro mais bonito que eu comprei esse ano. Muito bonito, tem umas ilustrações também aqui no meio. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Sério, essas ilustrações estão muito lindas. E esse livro aqui tem muitos textos de apoio também. Tem um prefácio escrito por Hans Otto Jorgensen, tem um glossário, tem um pós-fácio, tem uma nota biográfica, tem texto falando sobre a obra do autor, sobre a cronologia, sobre os autores do prefácio e do pós-fácio e sobre os tradutores. Então, é uma edição bem completa, mas essa edição aqui tem apenas 6 contos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contos. Os contos são Mojins, que eu dei 4 estrelas. Um Tiro no Nevoeiro, que eu também dei 4 estrelas. 2 Mundos, que eu dei 3. Deveria Ter Havido Rosas, dei 3 também. A Peste em Bérgamo, dei 4. E Senhora Fons, que foi o meu favorito. E eu dei 5 estrelas e favoritei esse conto. No final, gente, eu tinha dado 4 estrelas para esse livro. Mas depois eu pensei melhor. E aí eu dei 3,5. Porque realmente o único conto que me marcou muito foi esse Senhora Fons. Os outros eu gostei, mas são contos muito esquecíveis que logo, com certeza, eu vou esquecer. Porque assim, gente, livros de romance, né? Tipo, romance, gênero, eu não esqueço. É muito difícil eu esquecer a história. Agora, contos, como são muito curtos, né? A gente não passa muito tempo com a história, eu acabo esquecendo mais fácil. Eu tenho contos que eu lembro muito porque foram muito marcantes pra mim, então são meus favoritos, né? Por exemplo, Angústia, do Chekhov. Tem o Relíquia Viva, do Turgenev, que eu não esqueço esse conto. Onde Existe Amor, Deus Aí Está, do Tolstói. O Beija-Flor e a Rosa, acho, do Oscar Wilde. São contos que eu amo de paixão. Agora, esse Senhora Fons entrou para essa lista, que é um conto que eu não vou esquecer. Agora, os outros, gente, infelizmente, são bem esquecíveis. Então, é uma edição muito bonita, eu gostei de conhecer a escrita do autor, gostei, ele escreve muito bem descrições da natureza e depois eu descobri que é porque ele foi um biólogo também. Então ele tem muito esse contato com a natureza, é muito bonito, me lembrou também de Turgenev, porque o Turgenev escreve assim sobre a natureza lindamente, e esse autor dinamarquês também. Eu vou contar só pra vocês sobre o que é essa história do Senhora Fons, que é de uma senhora não, né? Acho que ela tem uns 40, 50 anos, que ela tem 2 filhos já grandes, acho que tem 18, 20 anos os filhos dela, e o marido dela já faleceu. E ela encontra um amor que foi da vida dela antes do marido dela, né? Um namorado, assim, de muitos anos. E ela sente a vontade de viver, né? De ter uma vida com ele. Agora que os filhos já estão crescidos, ela quer viver a vida dela. E os filhos, gente, sério, não querem. Falam que não vão ficar mais com a mãe, não vão falar mais com a mãe se ela fizer isso com ele, se ela ficar com esse cara e deixar os filhos. Não é que ela vai deixar os filhos, gente, ela só quer ter um amor novamente, né? E muito triste isso que os filhos fazem com ela, então é uma história bem marcante. Não vou contar o final pra vocês, mas é um final triste. Mas assim, gostei muito desse conto, amei muito, sério. É um conto de 25 páginas, não é tão longo e vale muito a pena. Se vocês acharem... Não sei se tem e-book também dessa edição, né? Porque eu peguei uma promoção muito boa, saiu com 50, 55% de desconto. É uma edição capa dura, linda demais. Sério, gente, eu amei. E eu quero ler os romances do autor, que vem num box. Vem num box os romances dele, eu quero muito ler, porque eu gostei muito da escrita desse autor dinamarquês aqui. Depois, gente, eu finalizei esse livro aqui, Um Pato Amado é Assado. Não sei se vocês lembram, mas eu comprei na feira da Unesp. É um livro sobre escrita. Aqui tá escrito Ensaios Práticos sobre Práticas de Escrita. Achei bem interessante. A Lydia Davis, eu descobri depois que ela foi esposa do Paul Auster, gente. Fiquei chocada, nem sabia disso. E, enfim, não é tão legal os textos, tem muita
muito trecho de citação de outras obras, inclusive obras da própria autora, mas o final, gente, me ganhou, porque o final tem 30 conselhos para bons hábitos de escrita. E são sensacionais essas dicas, sério. Eu fiz um documento com todas as dicas e eu vou imprimir e colar em algum lugar aqui no meu escritório, porque eu amei. E fiz uma coisa que eu não costumo fazer muito, que é grifar o livro com marca-texto. Grifei de rosa, claro. Porque livro de ficção eu não costumo fazer isso, mas como livro de não ficção que ensina e tem dicas muito práticas pra mim, que escrevo também, eu fiz isso, eu grifei as dicas de rosa e depois fiz um documento retomando todas as dicas pra eu imprimir. E assim, adorei essas dicas. E uma que eu tô seguindo, mas tá bem difícil, gente, é ler poesia, porque olha, poesia não funciona muito bem comigo, eu acabo não compreendendo muito. Aí eu tentei com a Adélia Prado, e agora parei também, porque acho que só gostei de uma poesia dela até agora, né, de um poema. Mas gostei de ter lido esse livro, vai pra minha coleção aqui de livros de não ficção. Eu quero fazer uma categoria, gente, de livros e sobre escrita. Então, com certeza vai pra essa categoria quando eu tiver um espaço maior, porque meu espaço aqui, gente, já está precário. Bom, depois eu ouvi o audiobook de Recursão, do Blake Crouch. Gente, eu gosto muito, muito mesmo do outro livro do autor, que é Matéria Escura, e eu enrolei anos pra ler Recursão. Por quê? Porque assim, gente, eu gostei tanto de Matéria Escura e tava com medo desse aqui não superar. Só que o pessoal fala muito bem desse livro aqui, muito, muito, muito bem. Só que eu percebi que quem leu esse livro primeiro, do Blake Crouch, e foi ler Matéria Escura depois, não gostou de Matéria Escura. Só que assim, eu amo Matéria Escura. Como eu li ele antes, eu fiquei com medo de não gostar desse. E assim, gente, realmente não foi tudo isso pra mim. Aqui a gente tem dois pontos de vista, o do Barry e o da... Helena? Acho que é Helena. Helena. O Barry está no presente, em que o que está acontecendo com a sociedade? As pessoas estão tendo uma síndrome que chama Síndrome da Falsa Memória. O que é isso? É como se elas tivessem memórias de uma outra vida, só que elas não vivem essa vida que elas têm memória. Então as pessoas estão até se suicidando. Porque imagina, você pensa no seu filho, no seu marido, e quando você vive, você não tem esse filho, esse marido. É uma memória falsa. E aí as pessoas começam a se matar, porque assim, gente, qual o propósito dessa minha vida aqui, sendo que o que eu lembro, que é realmente o que eu amo, não está acontecendo na realidade. Isso é o que está acontecendo com o Barry. E no passado, a gente acompanha a Helena, que a mãe dela está com Alzheimer, e ela quer criar alguma coisa para ajudar as pessoas com Alzheimer. Ela cria uma máquina lá muito doida. Não vou contar muito a fundo para vocês, mas assim, gente, para essa sinopse, daria para fazer coisas muito mais legais, eu acho, muito melhores. E acho que aqui o livro ficou um pouco repetitivo, para mim, na minha opinião. Tem o audiobook lá no Audible, se vocês quiserem ouvir. E, enfim, dei 3,5 estrelas, continuo preferindo muito mais Matéria Escura, mas foi bom conhecer, mas infelizmente não foi uma leitura maravilhosa, assim, né? Leitura não, porque eu não li, na verdade, né? Eu ouvi esse audiobook aqui. Então, gostei de ter lido, mas achei que poderia ter sido melhor com essa coisa da falsa memória. Acho que muitas outras coisas poderiam ser trabalhadas. E eu até fui anotando os destaques, que eu tinha o Kindle, eu tinha o e-book desse livro também. Então, eu ouvia algumas frases marcantes, eu destacava lá no Kindle e acabei nem passando aqui pro livro físico. Fiquei com preguiça, porque não foi uma leitura tão prazerosa assim como eu imaginava que seria. Mas recomendo sim para quem gosta de ficção científica contemporânea. Bom, depois eu terminei no Kindle um livro cristão, que é Um Coração Inabalável, da Elise Fitzpatrick. Dei 4 estrelas para esse livro, gostei, mas eu acho que ele seria melhor aproveitado por mim se eu tivesse lido ele em alguns momentos da minha vida em que eu estava sofrendo, assim. Ele fala muito sobre sofrimento, muito sobre dias e
tempos, situações desafiadoras e difíceis que você vive. E gostei bastante, a escrita dessa autora é maravilhosa, eu já li o Vencendo Medos e Ansiedades dela e vou reler esse ano também com o clube. Tem um outro dela também que eu quero ler, que eu tenho, que chama Ídolos do Coração, que falam que é um divisor de águas, que é maravilhoso. E é uma autora que eu recomendo muito para vocês, né, cristãos e quem não é cristão também, vale a pena, porque ele fala muito sobre sofrimento, e nós vivemos, sempre vamos ter algum sofrimento nessa vida, né. Então, gostei bastante desse livro, li no Kindle, e com certeza é um livro que eu vou reler na minha vida em algum momento desafiador. Depois eu também li no Kindle Muito Mais Que um Crime, do Philip Besson, que foi um livro que eu comentei com vocês naquele vídeo de crimes. Então não vou comentar muito dele aqui, mas é um livro de ficção contemporânea. Comenta muito sobre a inatividade da polícia e falha da polícia em relação a mulheres que sofrem violência doméstica e vão fazer denúncias, e as denúncias são, sabe, as pessoas nem ligam. E no caso desse livro, a mulher acabou morrendo. E é muito doido o começo, muito tenso, porque a irmã liga pro irmão e fala: papai acabou de matar a mamãe. Então assim, já começa daquele jeito. E também tem uma discussão muito interessante sobre a espetacularização da tragédia, né? Sobre como as pessoas gostam dessas polêmicas, dessas tragédias, gente. É muito, muito complicado isso. E gostei dessa leitura, mas não foi 5 estrelas pra mim, foi 4 e foi bom, gostei. Depois eu terminei O Capote e Outras Histórias, do Nikolai Gogol, esse russinho que eu indico bastante para vocês começarem a ler literatura russa. E olha, gente, vou ser sincera aqui com vocês. O Capote, que é o primeiro conto, eu adorei, dei 4 estrelas. Diário de um Louco também gostei, dei 3 estrelas e meia. O Nariz é um dos contos da minha vida que eu amo muito, 5 estrelas, favorita, eu amo o Nariz. Eu tenho o Nariz em várias edições aqui, já li, já reli, e assim, amo. Fala muito sobre não só esse, né, mas o Capote também fala muito sobre a burocracia na Rússia, né, como as coisas são tão burocráticas, muito difícil, né. E aí, gente, os 2 últimos contos, as 2 últimas histórias, eu não gostei muito. Foi Noite de Natal, achei sem pé nem cabeça essa história. E a outra, Vi, que também, gente, achei muito nada a ver, sério. O Gogol, pra quem não sabe, ele coloca muitas coisas que não existem, né? Realismo mágico, fantasia, né? Das histórias dele. Então, nessas 2 últimas histórias, né? Acho que a Noite de Natal tem um diabo, aí na outra tem uma bruxa. Gente, uma loucura. Mas as melhores mesmo são O Capote. Não, em primeiro lugar, O Nariz, que é meu favorito. Em segundo lugar, O Capote. Em terceiro lugar, Diário de um Louco. E A Noite de Natal e Vi, não gostei muito. Então, eu sei que vem separado, né? O Nariz, vem separado também O Capote. Então, eu recomendo muito para vocês lerem. E gostei muito dessa edição, marquei umas frases interessantes. E enfim, é isso. Dei 3 estrelas e meia. Foi a minha nota total, porque eu não gostei dos 2 últimos contos, mas eu amei O Capote e O Nariz. Depois eu terminei o livro do clube, Como Se Tornar um Cristão Inútil, do Rodrigo Bibo. Infelizmente eu não gostei da escrita desse livro, achei muito informal e achei algumas brincadeiras desnecessárias, só que eu entendo que o público dele é mais jovem, né, um livro que tem um título que chama atenção. Eu tinha uma ideia totalmente diferente desse livro. Eu achei que Como Se Tornar um Cristão Inútil falaria sobre coisas que a gente não deve fazer como cristãos, mas não tem nada a ver com isso, gente, sério, nada a ver. Mas eu marquei bastante coisa, eu até tava fazendo um roteiro aqui do clube, que a gente vai ter discussão essa semana, e tirei muita coisa. Eu sempre procuro tirar o melhor que o livro tem, né, pra nos entregar. Então eu tiro o melhor que o livro tem pro roteiro do debate. Como somos regenerados pelo Espírito Santo, como podemos ser sal e luz nesse mundo. A parte do sal e da luz foi a que eu mais gostei desse livro. E é isso, gente. Dei 3 estrelas e meia também pra este aqui.
Depois eu terminei Outras Vidas Que Não a Minha, também de Emmanuel Carrère, porque eu estava viciada em Carrère e eu li O Adversário, gente, em 2 dias. Aí eu falei, não, já vou pegar outro livro desse autor, aí peguei no Kindle Outras Vidas Que Não a Minha. Aqui ele vai contar sobre 2 acontecimentos que aconteceram muito próximos um do outro na vida dele, mas que não são conectados. O primeiro é o tsunami, que aconteceu no Sri Lanka quando ele estava viajando por lá. Ele ficou numa área que era de montanhas, então ele não foi atingido, mas muitas pessoas morreram nesse tsunami, inclusive a filhinha de um casal que eles conheceram por lá, filhinha de 4 anos, então, gente, muito triste, muito triste. Aí depois eles vão procurar a menina no hospital, a menina não tá lá, o corpo dela não tá, então, nossa, conta sobre esse sofrimento que os pais da menina tiveram, né? E sobre essa agonia que ele teve também, porque ele queria ficar nas casinhas de baixo da praia. E a mulher dele acabou convencendo ele a ficar na montanha, né? E eles acabaram não sendo atingidos por esse tsunami. E muito tenso, sério. Mas foi muito interessante ler sobre isso. E o outro acontecimento é a cunhada dele, que sofre de um câncer. E ele conta um pouco, né, sobre os últimos meses, os últimos tempos dela de vida. Ela tem 3 filhas pequenas, então é bem sofrido esse livro, gente. Tem uma parte que eu não gostei muito, porque conta bastante sobre um amigo dessa cunhada dele, né, da Juliette. Então conta sobre um amigo dela e fica muito tempo na história desse amigo. Ele era um juiz e essa cunhada dele também era uma juíza. Então, é legal a parte que conta da amizade deles, mas quando foca só no amigo, eu achei meio chatinho. Mas, de resto, eu gostei muito, dei 4 estrelas para esse livro. E tem umas partes muito bonitas que falam sobre você partir dessa vida para outra ao lado de quem você ama. Então, nossa, gostei muito das frases que falam sobre isso. E já tô lendo outro do Carrère, gente, já tô no 3º. E claro que eu vou fazer vídeo para vocês quando eu ler todos os livros dele, né? O outro livro que eu terminei foi Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman. E esse aqui eu não vou falar pra vocês, porque vai ter um vídeo completinho sobre ele. Então, não vou contar nadinha sobre ele, porque vai ter um vídeo só pra esse livro. Suspense, né? A misteriosa aqui. E o último que eu finalizei foi Reflexões sobre a Guilhotina, do Albert Camus. Foi meu primeiro Camus, gente. Eu nunca tinha lido nada dele e eu amei a escrita desse autor, sério. Nossa, eu tô doida pra ler O Estrangeiro e A Peste. Nossa, gente, sério, quero muito, porque eu amei. Aqui ele vai dar alguns argumentos sobre por que devemos ser contra a pena de morte. E, gente, tem uns argumentos aqui que eu fico, mano... Tipo assim, ele conta uma coisa, gente, que eu falei, não acredito, que bizarro, né? Que quando eles tinham lá, quando as pessoas morriam na guilhotina, os responsáveis lá pegavam a cabeça da pessoa e colocavam numa cesta. E nesse meio tempo de pegar a cabeça e colocar na cesta, a cabeça estava viva, gente. O olho da pessoa virou assim e ela deu um olhar de tristeza, sabe? E eu fiquei, gente, que horror, sério, que horror. Ele também fala sobre algumas estatísticas que falam, porque a pena de morte serve para impedir que outros assassinos, né, outras pessoas cometam esses crimes para serem mortos pela pena de morte. Então, a intenção é intimidar essas pessoas. E aí tem uma estatística de que, sei lá quantos por cento, muitos por cento das pessoas que são mortas pela pena de morte, pela guilhotina, já tinham assistido antes uma pessoa, né, sofrendo a pena de morte. Então, aquilo não intimidou nada elas. Então, assim, é um argumento muito bom. E o começo aqui conta que o pai do Albert Camus assistiu uma vez um assassino que tinha matado uma menina, parece, uma adolescente, uma criança ou uma adolescente, não me recordo agora. E ele falou assim, não, esse assassino tem que morrer mesmo, que não sei o quê. Mas foi tão pesado pra ele, quando ele assistiu, que ele começou a vomitar, ficou muito mal mesmo. Então, assim, tem muitas frases, ainda vou pegar uns post-its pra marcar,
tudo que eu destaquei, porque destaquei bastante coisa aqui, a lápis mesmo, né, sublinhei. E olha, gostei dessa leitura, dei 4 estrelas. Bom, gente, então esses foram os livros que eu li no mês de junho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui se você já leu algum desses ou ficou com vontade de ler. E a gente se vê no próximo vídeo. E muito obrigada por estarem aqui, por me acompanharem nesse 1 ano de canal. Tô muito feliz com esse hobby que eu criei agora e pela comunidade que a gente está criando também. Um beijo para vocês e até a próxima sexta.